Tirolesa, ele nasceu em 2015, durante as oficinas de música de Curitiba. É um evento que ele acontece durante 2 semanas, então você fica tocando com outras pessoas e fazendo aulas, enfim. E nessa oportunidade estava eu e o Diogo, o guitarrista. Não nos conhecíamos, né? E aí a gente se encontrou na mesma oficina e começamos a conversar e tal. Ah, eu sou de Erechim, eu sou de Caçador e tal. E a gente comentou dessa vontade de fazer música instrumental. Depois que eu conheci o Rafael, a gente ficou com a questão, a gente precisa ter mais pessoas para tocar, porque guitarra e baixo, ok, pode ser um duo, enfim, mas a gente queria banda. E dentro dessa linha que a gente faz de música instrumental, que até então, naquela época, a gente não sabia o que a gente ia fazer, se ia ser música autoral, se ia ser mais o jazz, ou se ia ser um rock instrumental, enfim. E na mesma época, fazia já um ano e pouquinho, provavelmente em 2014 ali pelas contas, talvez 2013, mas 2014 na minha cabeça, que eu conheci pessoalmente mesmo o Wick, que é o Luiz Bernardon, o baterista. Bom, primeiro eu conheci o Diogo, lá em Erechim, que eu queria participar da orquestra do Belas Artes lá, que daí falavam que iam tocar jazz e tal. Que eu tava começando a estudar jazz, assim, por 2014, por aí. E daí eu até tava comentando com o Diogo que nós tivemos a primeira conversa, assim, de tocar esse tipo de música instrumental foi num dia 7 de setembro de 2014, ou 2013, por aí. E agora, né, hoje é dia 7 de setembro, né, então legal, né, marca, tipo, a data, né. A gente já se conhecia de outros rolês, assim, de festival de adolescente tocando em banda, eu tinha uma banda, ele tinha dele, e tinha aquela memória, assim, a gente também tocou em alguns eventos corporativos com as nossas bandas também, mais tarde a gente também se fechou em algum lugar, só que nunca trocamos uma ideia. E aí nessa ocasião, que foi 2014 provavelmente, a gente tocava num mesmo grupo lá em Erechim, que era uma orquestra do Belas Artes, que é a escola de música lá da prefeitura. E a gente não tinha ainda uma amizade, mas a gente já estava ensaiando há alguns meses, participando dos ensaios, fazendo algumas apresentações, a gente tocou num palco que teve na frente da prefeitura de Erechim, no desfile de 7 de setembro, com a orquestra. E a gente sentou na muretinha da prefeitura e a gente ficou conversando sobre música, né? Ele estava fazendo uma transição de carreira, que ele era da área da computação, se não me engano. E eu já estava dentro do meio da música, estudando na faculdade de música, dando aula. Então conversamos um pouco sobre isso e principalmente sobre música instrumental. Aí fechou a ideia. Daí eu falei, cara, tô querendo tocar esse tipo de música também, vamos tentar começar a estudar junto e tal. E isso foi antes de conhecer o Rafa, né? Foi tipo um ano antes, assim, foi muito perto. E ficou por isso, eu vi que a gente começou a ensaiar junto, guitarra e bateria. Tem uns vídeos antigos ainda, bem zoados assim da época. E aí, um ano depois, eu conheci o Rafael lá em Curitiba. E aí eu falei, cara, eu tenho, então, um cara aí pra tocar bateria, então seria isso, a gente combina, toca. E ficou por isso mesmo, né? Aí, um pouco depois, surgiu a oportunidade de a gente de eu ir a Erechim e fizemos um evento lá. Todo mundo era bem cru, assim, bem no início. E foi divertido. Eu vim do background, assim, de tocar rock, heavy metal, né? Que é o que eu mais ouvi e ainda ouço até hoje. A gente fez depois também em Caçador, no mesmo ano, 2015, e aí tem vindo assim, né? A gente sempre elabora as propostas e tenta organizar os eventos para a gente tocar. E é até engraçado que um dos eventos que a gente organizou lá no começo em Caçador, quem é de Caçador vai lembrar, tinha o Edmus, que era um restaurante, na época era gerenciado por um amigo meu. Eu falei, cara, a gente tem um som instrumental e tal, vamos tocar no teu restaurante. O restaurante era um restaurante legal e tal. Ah, fechou, bora. Daí, quando a gente, de fato, se reuniu para tocar, tinha mudado do dono. E daí ele falou, é tirolesa, tudo bem. Ele colocou todo mundo lá de chapéu de tirolesa, né, na divulgação. Disse, vocês vão tocar música italiana, a gente vai fazer um jantar com macarrão e tal. Eu falei, cara, não é, né, a gente toca música instrumental, toca jazz, na época a gente tocava jazz. Aí tínhamos que cancelar, mas os meninos já estavam em Caçador, eu tive que cancelar. Cara, não vai rolar, a gente, né? O pessoal vai comer macarrão e escutando Miles Davis, né? Não que tenha problema, mas não ia dar muito certo. Aí a gente teve que cancelar e tocamos na praça daí. Na época a gente pegou ali, conversou com o pessoal do CS, que eles deram uma mão e a gente tocou na praça. Isso em 2016, salvo engano. E de lá pra cá a gente vem fazendo essa ponte. Na época o Diogo estava em Erechim. O Diogo daí depois fez o DVD dele lá, que daí o Rafa tocou também, eu toquei. Nós já tava... Tinha mais músicos, mas esse grupo tava ali, né? Dentro desses anos que foram passando, a gente começou a tocar o jazz, música brasileira. A gente começou a tocar algumas músicas minhas, porque eu comecei a compor também dentro dessa música instrumental, que era uma mistura também de jazz, música brasileira, blues. Não tinha necessariamente um rótulo. Minhas músicas acabaram entrando no repertório, a gente tocava um cover e uma própria, enfim, fazia isso.
chegou um momento que a gente começou a tocar só música minha daí, porque eu já estava com bastante coisa, a gente começou a abraçar também e tocar, fazer outras versões, como eu falei. A gente participou do circuito Sesc, participamos de um circuito em 2022 que a gente tocou em 10 cidades. Foi um circuito que a gente ficou 15 dias na estrada, então foi bem interessante. A gente tem como base Caçador, então nossos eventos, a maioria deles acontecem ali. E o ápice, assim, a parte pra mim que foi mais massa até agora com o grupo foi com a turnê que nós fizemos por Santa Catarina, né? Deu pra se entrosar super bem, por causa que nós sempre tivemos essa questão, né? Um mora num lugar, eu moro em Erechim, o Diogo morava em Erechim no começo, daí foi pra Floripa. E o Rafa sempre, né, em Caçador. Daí, nessa turnê, assim, nós podemos ficar direto tocando junto, foi bem legal. E agora estamos aqui, né, comemorando 10 anos. E é bem esporádico nossos encontros, porque é a distância, né? Eu fui para Florianópolis, aí afastou mais, a gente teve mais dificuldade em manter esse contato. E aí a gente precisou organizar melhor essa questão de como a gente ia se encontrar, fazer as coisas acontecerem. Então é sempre bem calculado, tanto a questão de agenda, o cronograma, o orçamento também que é importante, como fazer as coisas. E estou muito feliz de estar aqui hoje gravando então esse EP, que embora a gente já tenha outras gravações, live session e tal, a gente gravou músicas minhas, assim, que eu já tenho outros trabalhos, então a gente deu uma nova cara. Só que hoje é inédito mesmo. A gente gravou pela primeira vez alguma coisa que é do grupo, músicas novas, e eu estou bem contente com o resultado e ansioso para ver isso no ar. Então, lá no comecinho a gente basicamente queria fazer o que os nossos ídolos faziam, né? Que é tocar o jazz, tocar o fusion, que é uma música que mistura vários ritmos. Mas a gente entendeu que não era muito o que estava na nossa inspiração, né? Porque todos somos músicos que tocavam em bandas de rock, né? Sempre tocamos em bandas de rock, tocamos em música popular, enfim. E aí, para a confecção desse trabalho, a gente resolveu trazer um pouco as nossas características, né? A gente vai tocar rock, tudo bem. Vamos tocar com um pouco dessa onda do jazz, do fusion, mas dentro da nossa realidade. E gostamos também de misturar um pouco os ritmos, né? Como nós somos aqui do Sul também,
tem um pouco dessa pegada da música da fronteira, da música argentina, da música uruguaia, então a gente coloca, principalmente nas questões rítmicas, né? Um pouco dessa característica, e aí com um pezinho no pop também. A gente gosta de colocar essa música que não é só para músicos, né? A gente costuma dizer que o fusion e o jazz são músicas que são consumidas por músicos, então normalmente ele não tem um acesso amplo. E eu não sei me rotular muito, eu gosto de tudo isso. Gosto de rock, gosto de blues, gosto de jazz, também um pouco da música pop no sentido de não fazer uma coisa muito densa, pensando nas pessoas ouvirem e curtirem essa música, que ela é um pouco diferente, né? Não tem a letra e tal. É mais abstrato porque não tem a poesia, então às vezes você resolve fácil com a letra, você passa uma ideia. Às vezes na música instrumental você tem esses desafios, como passar essa sensação que vai ser talvez alegre, ou triste, ou tensa, ou... E aí, claro, abre um novo mundo pra gente explorar. Então o estilo acaba sendo uma mistura das nossas referências todas, e essas músicas que a gente gravou agora, essas 3 músicas, elas misturam muito. Tem a questão da linha do baixo com o slap que o Rafa botou, que é as referências dos baixistas dele, que é mais da música americana, do jazz. O Ike acaba tendo muita coisa também com peso, que ele, nessa época que eu comentei lá atrás, quando ele tocava com as bandas, era geralmente bandas de rock pesado, tocava Iron Maiden, tocava outras coisas clássicas assim, e ele sempre foi do metal no início. Então ele chegou na música instrumental, esse jazz, essa música diferente um pouco depois, então querendo ou não ele carrega também isso. Então foi uma mistura de todo mundo. Eu tenho essas minhas referências todas, o Ike as dele, o Rafael também, aí a gente acaba jogando tudo numa panela. Aí, claro, daí dentro da nossa experiência, né, tocando tanto tempo esse tipo de som, a gente já começa a entender não só a nossa linguagem como grupo, mas assim, entender como cada um toca, o que a gente quer, o que a gente não quer. Então, uma coisa que a gente percebeu nessa turnê que a gente fez ali de 10 cidades, nós percebemos que as músicas que nós tocávamos, que eram um pouco mais, inclusive do repertório do Diogo, que eram um pouco mais populares, que tinham um ritmo um pouco mais dançante, que tinham um acesso mais fácil, melodias mais fáceis, que conseguiam ser melhor entendidas, né, para quem não é músico, faziam sucesso, né? O pessoal já começava a tocar, o pessoal tirava o celular, começava a filmar, já começava a bater palma e tal, então nós entendemos que o caminho era esse. Não só porque nós gostávamos, mas porque a gente conseguia essa conexão com o público, né? E aí esse trabalho agora, ele vem carregado disso. Tem músicas que são mais rock and roll, né? Quase com um pezinho no heavy metal, mas com uma divisão de milonga, uma divisão da fronteira. Então a ideia é a gente pegar um pouco de tudo isso no trabalho. Inclusive, nesse EP a gente tem uma música que pensamos assim no The Police, que é uma referência que a gente tem, né, do Sting, para fazer algo que lembrasse assim, esse rolê. Então a ideia é essa, fazer um instrumental, mas que seja acessível, né? Uma coisa que a gente não fez nesse projeto, por exemplo, foi fazer solos. Várias gravações que eu tenho das minhas músicas, ou as coisas que a gente gravou com a tirolesa, elas têm muita parte de improviso, que faz parte desse estilo de música instrumental. Então, às vezes, é um improviso que só acontece naquele momento. E você corre um risco, às vezes, de não sair, talvez, a melhor da performance, mas faz parte dessa coisa de se jogar, que tem a ver com tirolesa, instrumental, que é tipo se jogar também, assim, a gente tinha muito essa coisa. E dessa vez a gente optou, então, talvez por isso a parte mais pop que eu falei, de fazer uma coisa um pouco mais engessada, mostra a composição ali, faz os detalhes, mas sem se aventurar muito. Até porque a gente não tinha nem como ter espaço de tempo assim para ficar experimentando. Às vezes você fica nisso e é um laboratório, você vai querer fazer muitos takes até achar o take perfeito. Então foi uma coisa um pouco mais amarrada também. E pensando nisso, assim, uma música bem audível, que mostra nossas referências, mas sem viajar demais também, para ficar algo bem interessante para qualquer pessoa escutar e se identificar dentro do possível ali com as suas referências e não ficar uma música muito abstrata para quem talvez não é desse meio, né?
Então esse EP a gente está fazendo pelo edital Aldir Blanc, né, articulado pela Fundação de Cultura Catarinense, pela FCC. E a gente propôs lá, o mote, o objetivo dele é a gente fazer essa composição à distância, né? Então durante os últimos 6 meses nós conversamos por WhatsApp, fizemos algumas reuniões pelo Meet, conversando sobre qual que seria a proposta, qual que seria a ideia. Aí o Henrique manda um trechinho de bateria, o Diogo mandou um trechinho de guitarra, eu mandei uma ideia no contrabaixo, a gente foi conversando por aí. E daí comecei a gravar levada de batera de estilos que me inspiravam, assim, e mandei para eles. A inspiração, minha grande inspiração na bateria, tipo, é Dave Weckl, Gary Husband, Billy Coban. E daí eu gravei, mandei, o Diogo fez as linhas de guitarra, foi tudo meio, né, assim, montado em partes. E uma das músicas, tive bastante inspiração numa banda chamada Tribal Tech, do Scott Henderson. Então a gente fez reuniões, conversamos sobre o projeto, qual que seriam as etapas, vamos tentar cada um compor uma ideia, vai jogando ali as coisas no grupo. Então a gente começou a, de certa forma, sem ensaiar, mas assim, combinar as músicas à distância, então cada um no seu instrumento em casa, testando algumas coisas, fiz uma coisa assim, escuta aí, joga de volta, eu pego a ideia de novo e refaço. Fizemos umas guias assim, bem simples, mas para ter um começo, meio e fim. E aí depois, mais perto então da data da gravação, no caso ontem, a gente já tinha combinado para chegar aqui no estúdio, montar o equipamento, né, da música, então os fones, os cabos, pedais de efeito, o microfone de bateria. Beleza, o som tá passado, o timbre tá legal, agora a gente vai fazer um ensaio para valer, todo mundo junto, a gente se encontrou, né? Então para isso também é preciso ter esse ensaio e também para ajustar algumas coisas que ainda estavam em aberto, porque por mais que a gente premeditasse a distância, tem que tocar junto para ver. Às vezes uma ideia que está lá como uma guia não é o que a pessoa realmente está sentindo. Então algumas coisas a gente mudou aqui, o jeito que percebia, como a bateria fazia um ataque, aí vou fazer junto, então tem que mudar um pouco a minha parte. E hoje gravamos. Então a proposta seria isso, a gente fazer toda essa composição online, ter essa experiência de não estar tudo arranjado, né? E chegamos ontem e cada um deu uma dica, uma pitaca, eu acho que a gente devia ir para aqui. Hoje chegamos aqui e conta 3 e grava. A ideia era essa mesmo, né? Até porque é uma forma da gente mostrar também a composição em tempo real, né? Porque normalmente as pessoas estão acostumadas com tudo muito sintético, né? O contraponto é esse, tudo de forma meio artesanal. Lógico que vai ter uma correção ou outra, mas o projeto era esse, né? Lá o Diogo está em Floripa, o Henrique em Erechim e eu em Caçador, e a gente compor e chegar aqui e tocar. As nossas impressões sobre o som de primeira, né? Eu imagino que se nós fôssemos combinar para fazer a gravação daqui 1 mês, por exemplo, ou semana que vem, as músicas sairiam totalmente diferentes. Porque a gente ia escutar assim, não, mas acho que eu não gostei disso, gostaria de fazer diferente. Então isso não ocorreu dessa vez, né? Nós pegamos os instrumentos e saímos tocando, né? Seja o que Deus quiser. E o resultado eu achei que ficou bem satisfatório, assim, estou bem feliz com o resultado, inclusive. Então era isso, estava muita coisa combinada, mas ainda uma porcentagem para resolver aqui. E acho que a gente conseguiu cumprir bem isso. Foi bem intenso, assim, né? Um final de semana bem corrido, mas a gente conseguiu organizar, graças a esse planejamento, né? E aí a gente fez o ensaio, então passamos as 3 músicas, hoje a gente acabou aquecendo e ao mesmo tempo já gravando, porque as músicas estão na cabeça, né? E aí tornaram-se materiais, agora a gente deu vida para elas.
A gente luta tanto, né, para fazer uma música que esteja um pouco mais ligada à arte. E a possibilidade de ter o Aldir Blanc que se torne uma política cultural mesmo, né, que seja uma política de cultura, que fomente a cultura, porque a cultura ela não é só o artista, né? Às vezes a pessoa pensa, não, essa política de cultura ela vem para o artista. Ela não vem para o artista, ela vem para uma cadeia muito maior. A gente ficou hoje no hotel, jantamos, almoçamos, tudo isso fomenta uma cadeia que está ligada a vários setores econômicos, não só a cultura. Nos dá satisfação, né? Entender que essa política ela vem para nos fazer produzir uma música que seja cultural e que possa, de repente, inspirar outras pessoas a fazerem música, né? A fazerem arte. Pra mim é uma alegria imensa, né? O cara, tipo, é o que eu falei também para os PA, o cara estuda para isso, para esses momentos, tipo... claro, tocar em bar ou pegar certas gigs assim não é ruim, mas esses são os momentos que inspiram o cara. Que é fazer esse tipo de som que o cara ouve que parece ser tipo coisa de gente grande, sabe? E unir os amigos, né? Isso não tem preço, ter esse momento que tu olha um pro outro e... Hoje em dia é tudo tão, né, cada um centrado em si, né, para fazer a coisa acontecer, trabalhar e tal. Daí um momento assim faz valer bastante a pena. Daí agora vai saber quando vamos se ver de novo, vai demorar um tempinho, né? Então o cara tenta aproveitar o máximo, né? Eu sempre brinco que a gente se conheceu, na verdade, pela música. Então, a amizade veio depois da música. Não é a amizade que fez a música, é a música que fez a amizade, né? Então, isso é também muito louco. Porque se não fosse a música, talvez não seria amigo e não teria esses 10 anos, sabe? Então, é uma história bem legal, assim. Então, o projeto, ele acaba ajudando a gente a fazer e fazer com uma excelência, porque você daí tem mais preparo. São formas de furar essa bolha, né? Conseguindo investir um pouco mais no projeto, tendo um material mais legal e alcançar mais patamares, outros locais para a gente tocar, outros festivais diferentes que a gente já tocou, talvez tocar em outras cidades. A gente andou muito em Santa Catarina, um pouco no Rio Grande do Sul. A gente tem a ideia de tentar chegar talvez no Paraná e agora com esse projeto novo também é mais uma outra etapa, né? Mais uma fase da banda, a banda já está com mais tempo, a gente já, com esse primeiro EP, a gente já sabe mais ou menos qual a identidade que a gente vai acabar abraçando para os próximos trabalhos também. Então é toda uma questão de construção, né? Não só o portfólio, a parte técnica, mas como pessoa, como músico, conhecer o que esse projeto era, como ele está, para onde a gente quer levar, né? É toda uma trajetória. E, enfim, a gente está cheio de ideias, mas tudo no seu tempo também. Afinal, já foram 10 anos, então que venham mais 10. A ideia é que a gente consiga acessar os editais e acessar os festivais, né? Então, por incrível que pareça, o Brasil tem vários festivais de música instrumental, tem vários festivais de rock, que apresentam assim os nichos, né? Que atendem esses nichos. Então, a ideia é que com esse material profissional a gente consiga acessar esses nichos, acessar esse público, que lá é um público que realmente vai conseguir entender a proposta, né? Que vai gostar do som que a gente está apresentando. Eu costumo dizer assim que às vezes é difícil olhar para frente, por mais que você tenha uma ideia de para onde você está indo, você não sabe exatamente o que vai acontecer, mas tem aquele lance do efeito borboleta, né? Que você faz uma coisa que acarreta várias outras e deixa de acontecer outras. Então a gente está aqui com certeza está acarretando algumas coisas para o futuro, que lá na frente fica fácil olhar para trás e perceber os pontos, né? Tipo, hoje, olhando para trás, eu vejo todos os pontos da tirolesa. Mas se fosse voltar uns 2, 3, 5 anos atrás, eu não imaginaria que eu estaria aqui hoje, sabe? Então eu fico pensando muito nisso, assim, tá sempre em movimento, fazendo o que eu gosto e, ao mesmo tempo, estando aberto para essas coisas que vão acabar respingando de volta nesse movimento que a gente faz, né? É sempre um loop, vai e volta e a gente tá nesse movimento. Então o sentimento aqui é de satisfação, né? E confesso, um pouco de esperança, né? Porque daí se você tem um trabalho que está sendo bem registrado, que tem o vídeo que não é feito em casa, né? O som que não é gravado em casa, então você tem essa possibilidade de ter toda essa estrutura, de chegar aqui tranquilo, com tempo para gravar. Isso é um luxo que nós, enquanto músicos que trabalham de forma autônoma, né, não teríamos. Então o sentimento assim é de satisfação por estar fazendo uma coisa que a gente acredita e de esperança de que esse projeto realmente continue aí mais uns 10 anos com um pouco mais de sucesso. É 10 anos, né? Tipo, pra mim não parecia assim, né? Passa muito rápido. Muito feliz mesmo. Tanto com a questão de ser os 10 anos e a maturidade que a gente adquiriu, né, ao longo desse tempo, né? Cada um às vezes fazendo um projeto diferente e tal, e depois se reunindo, tu vê que, nossa, da primeira apresentação nossa para agora, tipo, a evolução é imensa, tipo,
a gente consegue se comunicar fazendo música, né? Isso é muito legal. Então, sim, foram 10 anos que, por um lado, é muita coisa, demorou para isso sair, mas as questões que a gente falou, da dificuldade e tal. Então, agora, com certeza, a gente consegue ter mais força para adiantar algumas outras coisas, talvez, que nesses 10 anos a gente não conseguiu. Então, com certeza, eu estou muito realizado, muito feliz e já ansioso para fazer novas coisas com esse projeto, com esse EP, com essa banda, né? Para mim é uma enorme felicidade, uma honra de estar participando de um projeto desses. Muito feliz também pela amizade que tenho com eles. E agradecer todo mundo, desde da minha família, né, que me apoiaram, que eu trabalhei com análise de sistemas um tempo e daí segui para a área da música, tive apoio. Agradecer todo mundo que fez parte da minha história. Eu acho que é só agradecer a parceria de todo mundo que está trabalhando, né, nisso. E a parceria dos meus brothers aí de 10 anos, né, do Henrique e do Diogo. Eu estou muito contente, enfim, é isso aí. Em 2 dias eu vou fazer mais de 1.500 quilômetros, poucas horas de sono e correria, mas tipo, uma parte de mim se esgota, só que tipo, a gratidão por estar fazendo isso é muito maior. E eu sempre gostei de fazer isso, então longe de reclamar, só agradecer. É difícil, nem sempre a gente consegue fazer as coisas, mas enquanto a gente está fazendo e a cabeça está ocupada, a gente fica relax. Eu sou um cara muito agitado, assim, então a música ela me faz ter paciência, esperar. Eu fiquei esperando muito para chegar aqui agora, gravar. Eu fiquei horas no ônibus para ficar meia hora no estúdio gravando, sabe? Então o músico espera muito, então eu estou bem tranquilo, sem ansiedade, só curtindo o momento e a música me proporciona isso. Enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou ser contente e realizado.